irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais um vídeo dessa série Entendendo Paulo. E dessa feita, nós estaremos falando das cartas pastorais. Das cartas pastorais, Tito, 1 Timóteo e 2 Timóteo. E dando o pontapé inicial aqui, essa terminologia, cartas pastorais, ou nome cartas pastorais, foi dado no século XVIII. E por quê? Porque os estudiosos, lendo sobre essas cartas, lendo e estudando sobre essas cartas, né, de uma maneira minuciosa, apesar que essas cartas falam da vida cristã, dos valores morais, espirituais, né, dos valores éticos da vida cristã no dia a dia, na prática, no seu bojo, no seu escopo total, elas tratam de liderança, dos líderes, como esses líderes deveriam ser escolhidos, quais as funções, as restrições, as credenciais que esses líderes deveriam ter para exercerem liderança na igreja, para pastorearem a igreja com exemplo. Então, quando você estuda essas cartas, você vai ver isso claramente, de uma maneira nítida, específica, coerente e coesa. Paulo tratando de liderança. E quando você lê e estuda, né, a carta de Paulo a Tito, Tito, que era um cooperador de Paulo, assim como vários cooperadores que Paulo tinha, né, vários, né, alguns chamam de delegados apostólicos, que Paulo enviava para determinadas missões, né, pregar o evangelho, fundar igrejas. E no caso de Tito, Paulo deixa ele em Creta, a ilha de Creta, para colocar as coisas em ordem. E não só isso, estabelecer obreiros ali, né, presbíteros, diáconos, estabelecer lideranças ali. E não só isso, combater também as heresias, combater também os falsos mestres, combater aqueles que queriam deturpar o evangelho de Cristo. Assim também, quando você estuda as duas cartas de Paulo a Timóteo, principalmente a primeira carta, quando você faz um estudo minucioso das cartas, ou dessa primeira carta de Paulo a Timóteo, você vai perceber que Timóteo, ele era um moço assim, parece que retraído, tímido, mais fechado. Tinha pessoas ali em Éfeso, que ele estava pastoreando a igreja de Éfeso, que estava indo contra a sua liderança, que estava batendo de frente com a sua liderança. E Paulo encoraja Timóteo, né, aí a ter pulso firme, a combater também, né, não só bater de frente com esses camaradas que estavam peitando a sua liderança, mas também bater de frente com os falsos mestres, né, combater as heresias, né, combater os gananciosos que estavam usando o evangelho para ganhar dinheiro. No capítulo 6, ele vai falar sobre isso. Primeira carta. Vai instruir Timóteo sobre as viúvas, como Timóteo deve tratar as viúvas. Vai instruir Timóteo como instruir os órfãos, como Timóteo deve instruir os senhores, os escravos. Lembrando que, na época ali, o Império Romano estava dominando. Você vai estudar o contexto histórico, cultural, o Império Romano estava dominando. E segundo Warren Wiersbe, havia aproximadamente ali mais de 6 milhões de escravos. Toda a mão de obra praticamente era feita por escravos. E em todas as camadas sociais haviam escravos. Né? Tanto nos serviços pesados, aqueles serviços mais pesados, os escravos faziam. O comércio, né? No comércio, os escravos lá trabalhavam no comércio para os seus senhores. Né? Havia também escravos que trabalhavam nas casas de seus senhores, em diferentes funções, e tinha os escravos que eram mais instruídos, né? Aqueles que sabiam ler, que sabiam escrever, aqueles escravos que cuidavam dos filhos de seus senhores, tá? Que eram eles eram chamados de paidagogos, né? Aqueles que eram os tutores dessas crianças, dos filhos de seus senhores, eram os tutores, os paidagogos. Daí vem a palavra pedagogia, pedagogo. Interessante, né? Então esses escravos cuidavam da educação dos filhos de seus senhores.
Então, era uma realidade daquela época. Então, Paulo instruía, né, e instruiu Timóteo a cuidar, como a tratar os escravos, como tratar os senhores, que dentro da igreja, o corpo de Cristo, não havia senhor ou senhores, não havia escravo, não havia homem, não havia mulher, porque em Cristo era um corpo só, era a igreja. As diferenças sociais eram fora da igreja. Né? As diferenças sociais aconteciam da porta para fora. Aí Paulo ensina que os escravos deveriam obedecer os seus senhores, ser fiel aos seus senhores, não desobedecer, porque isso poderia acarretar em punições severas. O senhor também, que era crente, não destratar o seu servo, o seu escravo, não maltratar, tratá-lo com dignidade, tratá-lo como irmão em Cristo. Todas essas recomendações Paulo ensina a Timóteo, né, a lidar com essas situações. Então é interessante. Essas cartas são importantíssimas. Infelizmente, poucas pessoas pregam ou ensinam nessas cartas. E, continuando aqui, quando você estuda sobre a canonização dessas cartas, as cartas pastorais, eu tenho um vídeo aqui nessa série que eu trabalho sobre o processo de canonização dessas cartas. Se você não assistiu esse vídeo, assista, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas sobre as cartas pastorais, né, que é o assunto nosso aqui, não se tinha dúvida. Até o século XIX, não se tinha dúvida que as cartas eram de Paulo, que essas 3 cartas eram de Paulo. Então, vou citar aqui, né, alguns pais da igreja que afirmavam categoricamente que essas cartas eram de Paulo. Os pais da igreja são os teólogos do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto século da era da igreja, que podem ser divididos em 3 categorias: os pais apostólicos, os pais apologistas e os pais polemistas. Tá? Todos nós sabemos disso, dessa informação. Então, só estou falando só para reiterar e para ficar mais fácil o entendimento. E desde o primeiro século, né, vários pais da igreja já tinham essas cartas como as cartas de Paulo, porque os pais da igreja foram homens que tiveram contato direto, né, estavam mais próximo da realidade ali no Novo Testamento do que nós. Então, só alguns nomes aqui para vocês ficarem a par dessas informações. Serapião, bispo de Antioquia, defendia que essas cartas eram de Paulo. Eusébio de Cesareia, na sua famosa obra História Eclesiástica, também defendia. Irineu de Leão, Inácio de Antioquia, Policarpo, Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, Jerônimo, um dos pais os famosos aí, um dos mais proeminentes pais da igreja, que escreveu a Vulgata Latina, escreveu a Vulgata Latina, né? Ele traduziu o Antigo Testamento para o latim. Inclusive ele tinha e tem, né? Ele escreveu, se você procurar você pode achar, ele escreveu o comentário da carta de Paulo a Tito. Ele escreveu Jerônimo. Tertuliano também defendeu, Orígenes também defendeu, né? Justino Marte também defendeu e vários outros. Eu poderia ficar só citando aqui vários pais da igreja que defenderam que essas cartas, as 3 cartas, assim como todas as cartas, as 13 eram de Paulo, principalmente Tito, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Isso aí é sine qua non. Mas isso vai mudar completamente com o século XIX, né, com a chegada do século XIX ali, em meados do século XIX. Você pode pesquisar sobre a escola de Tübingen, ou o seu principal fundador, F.C. Bahr. Pode pesquisar sobre ele, você vai ver que ele foi fundador dessa escola, escola de Tübingen. Ele era um teólogo e um historiador, um homem muito capaz, muito inteligente, e ele começou a questionar, tá, as cartas de Paulo, principalmente essas 3 cartas, dizendo que essas cartas não poderiam ser
do apóstolo Paulo. Aí surgiu várias iniciativas para responder. Se não é de Paulo, né, então quem escreveu essa carta? E F.C. Barr, ele defendia, né, juntamente com ele, outros também seguiram a sua mesma linha, que uma escola paulina, depois da morte de Paulo, uma escola paulina de discípulos de Paulo se reuniram e escreveram essa carta, essas 3 cartas. Outros também defendiam que discípulos individuais de Paulo, né, escreveram também essas cartas. Mas tudo isso é especulação, não tem provas concretas, conclusivas sobre isso. Não tem. Tá? E o debate se desenrolou e essa escola de Tübingen, né, juntamente com seu fundador, F.C. Barr, dizia e ensinava que não poderia ser de Paulo essas 3 cartas, as cartas pastorais, porque a situação histórica era outra. Né? As heresias estavam bastante desenvolvidas. Né? Outra coisa, a fase da organização ou de organizações das igrejas também estavam bastante desenvolvidas, né? Proliferadas. E o vocabulário e o estilo são totalmente diferentes das cartas originais de Paulo, como Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filemon, 1 Tessalonicenses, Gálatas. Né? Aí você tem que estudar a crítica literária, né, das cartas de Paulo, né, que você vai entender melhor esse ponto. Não dá para explicar tudo aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito longo e extenso. Então, o vocabulário e o estilo são diferentes, então não pode ser de Paulo. Por mais que pareça ser de Paulo, não é de Paulo, porque um discípulo escreveu, uma escola paulina se reuniu depois da morte de Paulo e escreveu, enfim, e a briga começou aí. E o debate prosseguiu no século XIX. Tá? Aí surgiu vários teólogos, como J.B. Lightfoot, tá? Defendendo a autoria de Paulo, falando que tudo aquilo que a escola de Tübingen, os teólogos alemães, né, principalmente os argumentos de F.C. Barr, não tinha sentido. Por quê? Porque a situação histórica não era tão diferente assim, no sentido de ter divergências ou discrepâncias entre Atos dos Apóstolos e as cartas pastorais, porque com o passar dos anos é normal algumas coisas mudarem, a situação mudar, e isso não impede de nenhuma maneira essas cartas, né, serem escritas pelo apóstolo Paulo. A situação das heresias, eles irão trabalhar contra-argumentando, dizendo que não há problema, porque todas as vezes que você vê uma igreja sendo fundada, né, você vê lá em Atos dos Apóstolos, né, as heresias vão surgir falsos mestres, falsos profetas, aproveitadores da fé, para tentar acabar, diluir, arrebentar com a obra de Deus. Isso aí fica claro, né? Principalmente tinha várias heresias, né? Mas principalmente o gnosticismo. Inclusive eu fiz aqui um vídeo, dei uma conferida sobre a carta de Paulo aos Colossenses e o gnosticismo. Vocês vão gostar, apesar que essa corrente gnóstica, o gnosticismo, que tinha várias ramificações, várias vertentes, milhares, vai ter o século II, eles vão estar bem encorpado, bem sistematizado, bem organizado como todo, mas já no período apostólico você já vê relampejos da heresia gnóstica, esses falsos mestres que pensavam que tinham um conhecimento secreto, né? Porque a palavra gnose significa conhecimento. Eles tinham um conhecimento secreto que Deus não revelou a ninguém, Deus não falou com ninguém, né? Deus não revelou a Paulo, a Pedro, a nenhum apóstolo, revelou a eles, né? E para se chegar a Deus, você tinha que ter contatos com anjos, com seres espirituais, praticar uma série de coisas,
para se chegar a Deus. É uma mistura terrível, né? Tinha que guardar a lei de Moisés, praticar a circuncisão, enfim, uma série de fatores que você tinha que fazer. E a escola de Tübingen falava, não, então, como está bastante desenvolvida, né, as heresias, então não pode ser de Paulo. Mas isso não é um problema, porque nas cartas de Paulo você já vê essas heresias, né, tentando atrapalhar as igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo e por outros, né, discípulos de Paulo e outros apóstolos também. Sobre a organização das igrejas, né, que estavam muito desenvolvidas, né, mais proliferadas, mais sistematizadas, isso também não é um problema. Os teólogos ali, em meado do século XIX e também o começo ali do século XX, trabalharam a mesma coisa, não é um problema. Por quê? Desde o livro de Atos, você já vê uma igreja organizada, começando com a igreja de Jerusalém, que tinha como líder Tiago, o irmão de Jesus, a igreja de Antioquia, que tinha como líder, ou um dos líderes, Barnabé, aquele que apresentou Paulo para os apóstolos. Você já vê a organização. Você vê que a partir do capítulo 13, quando Paulo é enviado para a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, todas as igrejas que Paulo fundava, tá? E Paulo abria ali nas cidades, Tessalônica, Bereia, enfim, em todos os lugares que Paulo ia e fundava a igreja, ele colocava liderança. Então, esses argumentos da escola de Tübingen, todos foram caindo, foram ficando sem crédito, foram caindo por terra, foram sendo desacreditados, tá? Porque o desenvolvimento, né, eclesiástico das igrejas locais, né, é normal, é natural. E as lideranças locais, como os diáconos, né, como os presbíteros, foram sendo colocados, né, para liderarem os diáconos ali, para ajudarem nas demandas, né, que era muita coisa em relação às igrejas, e os presbíteros liderando a igreja, ensinando, pastoreando. Você vê isso na terceira viagem missionária de Paulo, quando ele termina, né, ali em Éfeso, ele chama os presbíteros, está no capítulo 20 de Atos, ele chama os presbíteros da igreja, tá, e se despedem. E quem ensinou aqueles presbíteros? Foi o apóstolo Paulo, né? Quem estabeleceu presbíteros ali em Éfeso? Foi o apóstolo Paulo, por meio da sua liderança, do seu trabalho missionário. Então isso não é um problema, né? E a crítica literária, que trabalha o vocabulário, né, as palavras, o estilo, né, também não é um problema, porque Paulo não tem que falar ou usar as mesmas palavras em todas as suas cartas. Porque o escopo total, né, dessas cartas, as cartas pastorais, provam que é de Paulo. Mesmo algumas palavras, né, sendo diferentes. Mesmo algumas palavras sendo diferentes. Tá? Mas o escopo total é do apóstolo Paulo. Então, tudo isso não é um problema. Tá? Tudo isso não é um problema. E apesar que até hoje há um debate, né? O debate não cessa, porque encerra um assunto, começa outro. Você responde uma pergunta, né? Surge 4, tá? Mas o entendimento é que essas cartas são de Paulo, é do apóstolo Paulo. Apesar que muita gente, inclusive teólogos ortodoxos, defendem que não é mais essas cartas não são de Paulo. Eles defendiam que era de Paulo, mas estudando, né, segundo eles se convenceram que não são, essas cartas não são de Paulo, mas isso não tira a credibilidade, a autenticidade, tá? E a autoridade desses escritos. Eu creio e defendo que é de Paulo, tá? E continuando aqui, né, para o fim, né, desse vídeo, é interessante que outra situação, e essa situação é mais complexa,
e mais difícil de responder é você criar um itinerário. É você criar um itinerário das cartas de Paulo. Por onde Paulo andou depois que ele saiu de sua primeira prisão, tá? Culminando na sua segunda prisão e seu martírio. Esses dados nós não temos, porque Lucas não fornece lá no livro de Atos. Aí, vários teólogos criaram teorias, né? De como, por onde Paulo andou, quais foram os passos do apóstolo Paulo quando ele saiu de sua primeira prisão, né, ali em Roma. Ele foi para onde? Ele foi para Creta? Como ele deixou Tito lá em Creta? Como ele colocou Timóteo para pastorear Éfeso? Quais os lugares que Paulo andou? Né? Quando que foi? Né? Quando foi e aonde foi que ele foi preso a sua segunda vez? Né? E aí ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, já próximo ali do martírio. Todas essas perguntas, tá, são difíceis de serem respondidas, né? Porque Lucas não traz, né, o itinerário completo dessas cartas. Ou melhor, das cartas pastorais, no sentido com que Paulo escreveu, né? Paulo escreveu o livro de Atos ali, Lucas não traz, tá? Não registra o itinerário de Paulo, e quando Paulo escreveu essas cartas, então se cria várias teorias que não pode ser provada. Uns trabalham até uma possível missão de Paulo na Espanha, tá? Que Paulo foi até a Espanha fazendo a sua quarta viagem missionária. Uns trabalham com isso, mas também é teoria, tá? Outros olham e outros ver uma situação totalmente análoga e diferente quando estuda a 1 Timóteo e Tito, falando que Paulo usou o mesmo itinerário, Paulo usou a mesma rota, tá? Passando por várias cidades, várias ilhas, tá? Instruindo, admoestando e levando, né? Colocando, ensinando os seus cooperadores, os seus delegados apostólicos para estabelecer igrejas em várias regiões. É por isso que, devido esse trabalho missionário de Paulo, Paulo ficou sem espaço para trabalhar, né? Que já tinha trabalhado todas aquelas regiões, e ele queria ir à Espanha, e indo à Espanha, ele ia ter bastante trabalho para fazer, mas isso não pode ser provado, que Paulo teve, e Paulo fez a sua quarta viagem missionária, isso não pode ser provado, né? É só teoria. Então, são essas situações que são mais complicadas, né? Se você estudar sobre as cartas pastorais, você vai ter que lidar com isso. Qual o itinerário de Paulo? Por onde Paulo andou? Aí você vai reconstruindo devido aos dados que Tito dá, que 1ª e 2ª Timóteo dá. Mas você não pode reconstruir de uma maneira total, tá? E bater o martelo. Mas o que nós sabemos é que as cartas são de Paulo, tá? Tem evidências claríssimas sobre isso, que de fato foi Paulo que escreveu, instruindo e falando da maneira correta como se deve estabelecer obreiros, né? E quais as suas qualificações, não só qualificações, credenciais, tá? E como esses obreiros devem se portarem em relação à igreja. Amém? Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Mais uma vez agradecendo aqui vocês, os 1000 inscritos. Muito obrigado de novo, tá? 1 milhão de vezes obrigado a vocês, né? Muito obrigado. Não tenho palavras. Eu poderia ficar aqui falando obrigado, né? Meu Deus do céu, tô até emocionado. Tô até emocionado. Muito obrigado mesmo, né, pela vida de vocês. Divulgue esse canal para os seus colegas, para os seus amigos, para aqueles que gostam de bons materiais teológicos, acadêmicos.
tá? Deixe o seu like, não esqueça nesse vídeo aqui, deixe o seu like. Se inscrevam no canal se vocês ainda não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações, ok? Deus vos abençoe. Até os próximos vídeos.